Você consegue pensar nas consequências quando a família cristã age por sua conta? Esse é o tema do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Estamos abrindo um novo trimestre, segundo trimestre de 2023. E nesse trimestre nós vamos estar estudando sobre o seguinte tema nas lições bíblicas adultos: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Vamos tirar da palavra de Deus situações e as lições que nós podemos aprender dentro desses textos no qual vai se basear cada lição. E o tema da lição de número 1, entenda uma coisa, a lição de número 1 é uma lição introdutória. Ela vai dar base para todas as outras lições do trimestre. O tema dessa lição, que vai ser ministrada no dia 2 de abril de 2023, é: quando a família age por conta própria. Será que você tem agido por conta própria? Será que as suas ações diante da sua família não têm trazido algumas consequências? Será que você, marido, esposa, não decidiram alguma coisa sem buscar orientação ao Senhor, no Senhor, e por isso estão sofrendo algumas consequências? Vamos aprender algo sobre isso. Nesse momento, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas, pois estamos na abertura de mais um trimestre. Encerramos um trimestre e começamos um novo trimestre. Eu peço ao Senhor, Pai querido, Pai de amor, que o Senhor ilumine a minha mente, pois eu preciso de iluminação para que o Senhor possa, através da minha vida, Senhor, possa ensinar as verdades que estão na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também, Senhor, serem alcançados, Senhor, pelo entendimento e possam colocar em prática juntamente comigo. Senhor, estamos num trimestre que vamos estudar sobre relacionamentos em família. Eu quero pedir por esse marido, por essa esposa, por esse filho, por essa filha. Eu quero te pedir por esse lar. Eu não sei quais são os conflitos que estão sendo enfrentados, os problemas. Eu não sei se é de ordem financeira, de ordem, Pai querido, Pai amado, de ordem a nível de enfermidade, ordem física, de ordem, Senhor querido, espiritual. Mas Tu é o Deus que pode trazer cura. Ó Deus querido, Deus amado, toma os casos que têm sido apresentados aqui no canal, pessoas que estão doentes, Senhor, pessoas que estão com depressão. Senhor querido, Tu tem poder de curar. Pessoas que precisam de libertação, mães que têm pedido oração pelos filhos, pais que têm pedido oração pelos filhos. Olha esse pai que está com um filho com depressão, já tentou, Senhor, o suicídio por 3 vezes. Que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha ao encontro dessa necessidade. Ó Deus querido, Deus amado, traz harmonia dentro dos lares. Famílias que precisam se entender, marido que precisa cumprir seu papel, esposa que precisa cumprir o seu papel. Senhor, ajuda, Senhor querido, o teu filho, a tua filha. Ajuda cada pessoa que está assistindo, Senhor, esta aula. Toma os professores, Senhor, dá ânimo, dá força, dá graça para enfrentar mais esse trimestre. Que eles sejam usados por Ti. Estudamos sobre avivamento no trimestre passado. Que eles possam, Senhor, estarem avivados, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, para poder, Senhor, ensinar a Tua palavra. Toma os alunos, tira o desânimo, tira tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar dessa aula mais uma vez, pois esse programa, esse canal é Teu, é o Senhor que dirige, é o Senhor, Pai querido, que orienta, Senhor. Estou aqui na Tua direção, continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Bom, é com muita alegria que nós vamos dando prosseguimento aqui. Eu quero fazer alguns agradecimentos no início do trimestre, no final do trimestre. Eu sempre faço alguns agradecimentos. Eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência. Às vezes aparece no meio de 100 comentários, um comentário de alguém que diz: vai direto ao ponto. Olha, aqui nós oramos por
pelas pessoas no início da aula. Aqui eu apresento comentários de pessoas que têm deixado testemunhos que edificam a vida de pessoas. Se isso te aborrece, se isso te chateia, se você não concorda com isso, fique à vontade, você tem aí outras opções aqui no YouTube, mas tenha a sensibilidade que tem muita gente precisando. Antes de você falar alguma coisa contra o que é feito, vai ler os comentários que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, tá bom? Então eu quero agradecer a você que está na região norte, você que está em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá e também no Pará. Seja muito bem-vindo aqui na EBD Comentado Online. Você que está na região nordeste, no Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, tá? Rio Grande do Norte, Ceará. Então você também é muito bem-vindo. Você que está aí na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Distrito Federal, você também é muito bem-vindo. Você que está na região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, meu amado Rio de Janeiro, onde eu estou, Espírito Santo, você também é muito bem-vindo. E você que está no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também é muito bem-vindo na região sul. Você que está na Holanda, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Japão, Argentina, Itália, Angola, Reino Unido e França. Se você está em algum lugar que eu não citei fora do Brasil aqui, fale comigo nos comentários que eu vou acrescentar o país no qual você está. O meu muito obrigado por você acompanhar aqui a EBD Comentado Online. Bom, a programação do canal, se você acompanha, você já sabe. Se você não acompanha, tem vídeos novos, terças, quintas e sábados. Às terças-feiras, o Entendes Tu o que Lês? Nas quintas, EBD Comentado Online Adultos. E no sábado, EBD Comentado Online Jovens. Tá bom? Ao meio-dia. Vamos para o nosso texto áureo nesse momento. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, 19. A verdade prática é, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo de número 12, versículos de 1 a 3, capítulo 16, versículos de 1 a 5. E eu falo sobre esse texto no Entendes Tu o que Lês? O que eu entendes tu o que lês, pastor? Eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as verdades que estão ali, as lições para a nossa vida. Então, o tema é quando a família age por conta própria. É o mesmo tema, só que ali não é uma aula de EBD. Ali é uma exposição bíblica. Eu te aconselho no final dessa aula que você assista esse vídeo, porque eu dou muitas explicações sobre esse texto. E vou dizer mais. Todas as vezes que você, antes de assistir a aula da EBD Comentado Online, já procure o Entendes Tu o que Lês para que você possa primeiro assisti-lo e depois você vem para a EBD Comentado Online. Ah, pastor, vou deixar a aula aqui agora, então vou lá. Não. Termine a aula, você já está aqui, vamos em frente. Mas da próxima vez você já sabe que você pode começar pelo Entendes Tu o que Lês. E já que nós estamos falando sobre família... eu gostaria de fazer uma recomendação para você. Aqui no canal tem uma playlist completa com 6 vídeos sobre investimentos para um casamento saudável. Eu vou falar sobre essa palestra durante todo o trimestre. Por quê? Porque tem muito a ver com o assunto desse trimestre, apesar que nós não vamos estar tratando sobre casamento especificamente nesse trimestre, mas você tem aí o acesso. Então, nessa palestra você tem aí o compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido. Inclusive no papel da esposa, minha esposa faz uma participação nesse vídeo, nessa parte 2. Depois tem a vida sexual do casal. Não tem nada que seja uma linguagem que você fique escandalizado. Muito pelo contrário. Se você assistiu a parte 4 da palestra, você vai falar assim, meu Deus, eu não sabia de tanta coisa que está sendo informado aqui. Parte 5, comunicação do casal. E na parte 6, a colheita do casal. Pois se é um investimento, se você investe, você vai ter uma colheita. Então, eu deixo essa recomendação e o link vai estar na descrição aí, ou você procura na playlist que você vai achar, tá bom? Então, vamos lá. Objetivos da lição. Identificar que as promessas divinas para Abrão passavam também por sua família. Reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E entender que a decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Qual é a palavra-chave dessa lição de hoje? Família.
Plano de aula. Você que é um professor, uma professora, eu não posso deixar de colocar aqui o plano de aula para mostrar por onde eu vou caminhar nessa aula de hoje, e você também vai mostrar para os alunos por onde você vai caminhar. Por isso, você que não é professor, mas está assistindo a aula, é importante você saber por onde eu estou caminhando para você poder ir sabendo e aprendendo, tá bom? Professor ou professora, é importante lembrar que cada ação que praticamos tem consequências, e algumas dessas consequências podem durar muito tempo após a nossa morte. Então isso aqui é muito sério. Nós podemos tomar decisões que podem ir além do tempo da nossa morte. Isso aqui é uma coisa muito séria. Infelizmente, muitas vezes pensamos apenas nas consequências imediatas das nossas decisões. Ou nós pensamos o seguinte: o que eu vou ter em troca disso? Mas você não lembra do que pode vir além daquilo que você está esperando, tá? Sem considerar os efeitos a longo prazo. Nesta aula, nosso objetivo é ensinar aos alunos sobre os efeitos duradouros das decisões que tomamos. Ao final da aula, esperamos que eles, os alunos, possam refletir sobre como nossas escolhas de hoje podem afetar o futuro e a importância de tomar decisões com cuidado e buscar a orientação de Deus. Então, no final da aula, depois de ver tudo o que está sendo ensinado, o aluno vai ter que estar preparado para saber: eu não posso tomar decisões sem ser segundo a vontade de Deus. Eu não posso tomar decisões sem orientação da palavra de Deus, porque senão eu terei consequências que eu posso levar durante um tempo ou posso levar até para a vida toda, e mais, essas consequências podem não atingir somente a mim, mas a minha família também. Vamos para a nossa introdução de hoje, então, nesse momento aí, em nome de Jesus. Introdução. Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nessa oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Então, o comentarista está dizendo que nós vamos focar na parte de família, mas nos problemas, e não na parte do casal em si, tá? Veremos que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto ao problema de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas, educação de filhos, dentre outros assuntos. Aqui no canal já tem um vídeo publicado com o panorama do trimestre. Então, se você está interessado em saber qual é a temática do trimestre, é claro que na revista também tem, eu estou aqui com a revista, tá? Tem o livro de apoio também, que nesse momento eu não estou aqui, mas tem a revista, né? Essa aqui é a revista do professor. Tem pessoas até que perguntam assim: Pastor Mário, qual é a diferença da revista do professor para a revista do aluno? É que na revista do professor tem alguns apontamentos diretamente para os professores, para saber como se conduzir nesse caso. Mas o texto de ensino em si é o mesmo, mas tem essa parte para o professor poder ter uma didática, saber como se conduzir nesse caso. Então, nessa revista, é claro que tem todos os temas, mas eu já gravei um panorama aqui no canal para que você acompanhe não só das lições bíblicas adultos, também das lições bíblicas jovens, que vai ser estudado sobre o livro de Salmos nesse caso. Nessa lição especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abraão ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria. E aqui é um grande problema. Você vai ver o que acontece quando se age por conta própria. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. E aí eu coloquei aí Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então o coração tá ali, você tá achando que tá tudo bem, né? E de repente entra aquele pensamento sobre o problema que tá acontecendo e você toma uma decisão baseada nas suas emoções e aí no final vem a tristeza, vem a dor, vem a decepção. Causada pelo quê? Vamos lá. Ao compreendermos que nossos sentimentos, preste atenção, foram afetados pelo pecado, é importante lembrar que não devemos ser guiados pelo que sentimos ou pensamos, humanamente falando, mas sim pelo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não posso... Você já ouviu, ou você mesmo já disse: eu tô sentindo no coração. Mas você passou o que você sente no coração pelo crivo das Escrituras? Ou você toma decisões apenas pelo que você sente? Ah, não, mas Deus está falando no meu coração.
Mas você já comparou o que Deus está falando no teu coração com o que a Bíblia diz? Porque você pode se surpreender pensando que Deus está falando quando na verdade é um sentimento seu. É um sentimento voltado para uma coisa que você quer, que você deseja e que você confunde aquilo com vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a vontade de Deus ela precisa estar baseada, o que você diz que é vontade de Deus tem que estar baseado nas Escrituras. É por isso que existe a EBD comentado online aqui para poder comentar as lições, e é por isso que existe a EBD nesse caso que é ministrada em cada igreja. Uma igreja que abandona a EBD, como eu tenho visto aí comentários, lido comentários de pessoas dizendo: pastor, eu saí da igreja que eu congregava porque lá não tinha escola bíblica dominical. Como é que o crente vai sobreviver sem a palavra? Se a vida espiritual dele depende exclusivamente da questão dele aprender, Deus se revela por meio das Escrituras. Como é que esse crente vai ter experiência e crescimento espiritual se ele não estuda a palavra de Deus? Então, nós precisamos levar mais a sério. Tivemos um trimestre inteiro, 13 lições tratando sobre avivamento. Primeiro trimestre de 2023 tratou sobre aviva a tua obra. Agora vamos tratar sobre relacionamentos em família. E aí, como é que você vai se comportar nesse caso, tá? É a partir dos princípios e valores bíblicos que devemos moldar nossas atitudes e decisões, buscando sempre seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Alguém vai dizer: ah, mas a vontade de Deus nesse caso aqui vai contra a minha vontade. Mas é a sua vontade ou é a vontade do Senhor? É a minha vontade ou é a vontade do Senhor? Nós temos que entender que depois que entregamos nossa vida para Jesus, não é mais a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Então nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Caso contrário, nós estamos nos negando a obedecer. E quem se nega a obedecer está colocando em xeque a sua própria fé. Como é que alguém diz que crê e não obedece? Como é que alguém diz que ama e não obedece? Se eu amo, eu preciso obedecer. Se eu creio, eu preciso obedecer. A prova da fé visível, né? A fé é algo que eu não posso segurar. Mas há como identificar a fé por meio da obediência, por meio das atitudes. Então, nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça e recebemos a salvação por meio da fé. Mas o que demonstra que realmente somos um salvo são as nossas atitudes. Por isso, eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Eu oro porque estou salvo, eu jejuo porque estou salvo, eu leio Bíblia porque estou salvo, eu vou ao templo porque sou salvo, eu faço obras para ajudar pessoas porque sou salvo, não para ser salvo. Então nós não temos mais vontade própria. Nossa vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou isso. Vamos para o tópico 1. Deus faz promessas a Abrão. Quero dizer a você que se você acompanhar a lição até o final, no final você que é, principalmente você que é professor, apesar que isso também está beneficiando alunos de modo geral, você vai saber de uma novidade. E eu não estou fazendo isso para segurar você até o final da aula, porque nas próximas aulas você já vai ter ciência disso, então isso não é uma estratégia para segurar você até o final da aula. Mas eu estou dizendo que no final da aula eu vou anunciar algo que até hoje não tinha no canal e nesse programa, né? E a gente vai estar fazendo aqui um teste para ver se vocês vão aceitar isso. E se vocês aceitarem, quem sabe seja possível que eu continue fazendo isso. É mais um trabalho, é mais uma tarefa, não é fácil. O canal eu gravo 3 vídeos por semana no canal, terças, quintas e sábados. Preparar tudo isso, preparar esse material aqui como você está vendo, isso não é fácil. Ainda tem gente, às vezes, um ou outro. É difícil, mas um ou outro chega e ainda reclama. Então, vamos em frente. Tópico 1. Deus faz promessas a Abrão. Abrão, ele ainda não tinha... Deus não tinha trocado o nome dele. Se uma hora ou outra eu falar Abraão, não se preocupa não. É a mesma pessoa, tá? A gente não vai entrar nisso não. O encontro de Deus com Abrão. Abrão vinha de uma jornada de conquista e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Então, primeiro ele sai de Ur dos Caldeus, depois ele vai para Harã, nesse caso. Ele morava em Ur dos Caldeus. Gênesis 11, 31, Gênesis 12, do 1 ao 4. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. Eles não tinham filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência.
75 anos de idade. Como é que um homem com 75 anos de idade, se não for pela fé, vai acreditar que dele vai sair alguém que vai se tornar uma descendência? Só pela fé. Sarai já tinha acabado o costume das mulheres. Não havia mais ovulação em Sarai. Já tinha passado pelo período de menopausa. Então, e agora? Como vai ser? Vamos lá. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Então, o comentarista, nesse primeiro subtópico aqui, nesse primeiro ponto do tópico 1, ele vai mostrar o acontecimento de forma geral. Gênesis 21:5. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Aí, a nossa situação é muito complexa. Vamos lá, vamos pro texto aqui. Se você está chegando pela primeira vez, o que está em preto é o que está na revista, certinho. O que está em vermelho, azul ou qualquer outra cor, aí é um comentário, tá? Então vamos lá, deixa eu comentar essa primeira parte aqui. A história de Abrão e Sarai começa com um chamado que incluía uma promessa. Mas levou 25 anos para que essa promessa fosse cumprida. Vivemos em uma sociedade que valoriza a rapidez e a instantaneidade, o que pode tornar difícil conciliar o tempo de Deus com as nossas próprias expectativas e urgências. Se a gente começa a estudar a palavra de Deus, nós vamos ver várias pessoas que tiveram que esperar o tempo de Deus. Deus faz um pacto com Noé, anuncia que vai destruir tudo. Noé precisa construir uma arca. Deus dá os detalhes para Noé como a arca tem que ser construída. Tudo, nos mínimos detalhes Deus dá. E passa anos até que o dilúvio venha. Noé tem que esperar o tempo de Deus enviar o dilúvio. Haverá salvação para ele, ou seja, livramento para ele e sua família, sim. Mas isso não acontece da noite para o dia. Enquanto isso, Noé está lá trabalhando, Deus está trabalhando na vida do próprio Noé e a coisa está acontecendo. Deus chama um jovem por nome de José. Passam-se vários anos, até que se cumpre. Quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. Quando ele chega perante Faraó, ele estava com 30 anos. Ou seja, 13 anos dentro de um preparo, dentro de uma espera. A mesma coisa a Moisés. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Moisés tinha 80 anos quando Deus começa a trabalhar por meio de Moisés. Então, como é que eu e você quer as coisas para ontem? Quanto tempo Deus esperou para que você e eu viesse atentar para a vontade dele? Muitos de nós aceitamos Jesus e vivíamos uma vida no evangelho de mesmice. Esse trimestre sobre avivamento me confrontou. Eu, Mário Luna, fui confrontado. Falei com o Senhor, porque o lema aqui, além do entendes tu que lês, né? Tá lá em Atos 8, entendes tu que lês? Além do entendes tu que lês, o lema aqui é Esdras 7:10. Propôs conhecer a lei, praticar para depois ensinar. Então, eu estudando, aprendendo, para que eu viesse praticar, e me confrontou. Eu quero ter uma vida avivada. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu pedi isso, que vocês orem por mim aqui. Eu falei sobre isso na aula aí. Que vocês orem pela minha vida, pela vida da minha esposa, para eu e ela sermos cheios do Espírito Santo. E eu também te convido a você orar pela sua própria vida, ler a palavra, estudar a palavra, orar, pedir a Deus, vigiar, fazer aquilo que agrada a Deus, para não viver uma mesmice. Muitos de nós passou um tempão vivendo uma mesmice. E aí Deus tem toda uma paciência, mas a gente quer tudo para ontem. Isso é justo? Não. Isso é certo? Não. Nós precisamos parar de sermos cristãos mimados. Sabe aquele filho que o pai diz não, não é agora, ele começa a bater pé, ele esperneia, ele quer fazer acontecer? Muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira. Já parou para pensar? Fazemos birra com Deus. Ah, tô buscando, nada acontece. Também não vou mais para a igreja agora não. Hoje eu não vou para a igreja, amanhã também não vou, semana que vem também não vou. Quem que perde? É o Senhor que perde ou sou eu que perco? Tá na hora de nós refletirmos sobre isso.
Como cristãos, precisamos aprender a ter paciência e confiar no tempo de Deus. Ah, mas eu não aguento mais. O Senhor sabe até onde está o nosso limite. Mesmo quando isso significa esperar por longos períodos, nós temos que aprender a ter paciência. Se cedermos à ansiedade e tomarmos decisões precipitadas, podemos nos afastar da vontade de Deus e prejudicar a nós mesmos e a outros. Já viu aquela questão que você chega num lugar e tem ali uma encruzilhada? No início, você já viu que ela tá bem pertinho uma estrada da outra? É bem pertinho, sabe? Mas aí depois vai fazendo assim, ó. E aí você tinha que ir pra essa aqui, mas você pegou essa aqui. E olha só o que vai fazendo. Você tá totalmente no caminho oposto. Eu tô totalmente no caminho oposto. E aí depois vem as consequências. E isso é culpa de quem? De Deus? Não. São as minhas escolhas. E talvez você diga assim, eu posso dizer talvez, ah, Senhor, mas se tu sabia que eu ia entrar por esse caminho, por que tu permitiu? Porque ele nos deu liberdade de escolha. Você pode escolher, eu também. Agora, se eu fizer uma má escolha, eu vou ter as consequências da minha má escolha, como foi o caso de Abraão e Sarai. Portanto, o desafio é encontrar o equilíbrio entre o agir com diligência e perseverar em meio à espera. Então você toma uma decisão com sabedoria, mas você tem que esperar, buscando sempre a direção de Deus em nossas vidas. Esperar não é fácil. O ser humano não é tendente a esperar. A natureza pecaminosa, inclusive, nos impulsiona a querer as coisas rápido, logo. Esse mundo que nós estamos vivendo colabora mais ainda com isso, da atualidade. Mas nós precisamos aprender a esperar. Porque se nós não esperarmos o que acontece, nós nos precipitamos. Existem coisas que são da vontade de Deus para a nossa vida, mas às vezes nós queremos assumir antes do momento. Imagine Moisés assumindo o povo de Deus antes de passar pelo período do palácio e o período do deserto. Ele não estaria pronto para isso. Até nisso, nós estamos falando de decisões familiares, tá? Relacionamento em família, mas nós podemos abranger isso aqui para muitas áreas da nossa vida. Pode ser no trabalho, pode ser no ministério. Não é porque Deus usou, você recebeu uma profecia, que o Senhor falou que tem um chamado com você no ministério, que isso quer dizer que vai se cumprir da noite para o dia. Aí aparece logo um convite, alguém que está querendo colocar gente dentro do templo, e aí fala com você, vem para cá que eu vou te consagrar pastor. Você não passou por nada ainda e vai ser pastor, o que vai acontecer? Não vai ter estrutura, não vai desempenhar um trabalho. Às vezes tem chamado, porque ser pastor é chamado. Vamos para Efésios 4:11. Eu estou botando aqui alguns exemplos gerais. E aí não tem ainda, não é tempo, mas quer. Não, porque eu vou ser, porque eu vou fazer. Não é porque é uma coisa para Deus que pode ser feita na hora que a gente quiser, não. Não é assim que funciona, não. Qual é a lição principal? Eu quero agradecer a vocês todos que colocaram aí nos comentários, falaram que é muito bom essa lição principal, e vocês vão ver o que eu preparei tem a ver com essa lição principal. No final, vocês vão ficar cientes, tá? Então, eu quero agradecer a vocês. Qual é a lição principal desse ponto 1 do tópico 1? A história de Abrão ensina a importância da paciência e da fé na espera pelas promessas de Deus. Mesmo que isso leve anos para se concretizar. Ou seja, tudo que eu falei aqui é resumido nessas linhas aí. Nesse pequeno parágrafo. A história de Abraão ensina a importância da paciência e da fé na espera pelas promessas de Deus. Mesmo que isso leve anos para se concretizar. 25 anos. 2. A dúvida diante da espera. Vamos lá. Após a promessa de uma descendência, Gênesis 12, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos. Ou seja, qual era a expectativa de Abrão? Filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer, né? É ele. E agora? Gênesis 15:2. Ele está dizendo para o Senhor, tu falou de uma descendência. Eu nem filho tenho. Ele está crendo. Mas ele não está vendo possibilidades do cumprimento. Ei, essa parte não é comigo nem é com você.
é com o Senhor. É por isso que aqui, no Entendes Tu que lês, eu vou explicar isso muito bem. É uma exposição, inclusive, que você vai ter aí vários assuntos dentro desses dois textos, de Gênesis 12 e 16, no qual lições preciosíssimas vão ser aprendidas. Isso não é comigo, isso não é com você, isso é com Deus. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Como vai ser? O problema é que a gente recebe promessa de Deus, e aí você começa a se indagar e você começa a pensar como é que Deus tem que fazer. Você pode ver que é assim que funciona, que até as nossas orações, elas são influenciadas por esse modo nosso de pensar. Você pode ver que muitas vezes nós nos pegamos orando, falando para Deus o que Ele tem que fazer. Como é que... Não basta só pedir a Deus, Senhor, eu preciso... O meu filho precisa de libertação. Uma mãe que está com um filho precisa de libertação. Mas às vezes vai dizer para Deus, não, Senhor, meu filho precisa de libertação, tu faz assim, faz assim. Não. Essa parte não é nossa, não. Essa parte é de Deus. Nós temos que apresentar a causa. Agora, como é que Deus vai fazer? Aí é Ele que vai fazer. E por causa disso, as nossas orações, elas são repletas de ordens. E elas não têm base bíblica para isso. Porque você não vai encontrar em momento nenhum salmista dando ordem em Deus, ou pensando que está dando ordem em Deus. No Antigo Testamento, outras partes, sem ser a parte poética de Salmos, você não vai encontrar nunca isso. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Muito pelo contrário, eles eram extremamente reverentes diante do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado. Até as nossas orações são contaminadas por essa questão de querer dirigir o Senhor. E aí por isso que você está vendo aí um monte de gente aí ensinando determina isso, decreta aquilo. Deus é homem agora para obedecer decreto humano? Deus agora é homem para obedecer determinação? Determinação não é fé. Quero deixar isso aqui claro. Uma pessoa pode não servir a Deus e ter determinação. Determinação não é fé. Decretar não é fé. Quando você crê, vem as impossibilidades e você continua. Quem determina as impossibilidades que se colocam diante dele, ele já desiste. Quem decreta, já desiste. Agora, quem crê, não. Ele vai até o final. Entenda isso. Não é diferente conosco, né? Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Ele tinha uma limitação. Tinha uma mulher que era estéril. Estavam juntos e nunca ela engravidou. Então, chega-se à conclusão. Minha mulher é estéril. As outras mulheres de outros lugares têm filhos. Mas a minha mulher não tem filho. Então, ela deve ter algum problema de esterilidade. É isso que entendia-se naquele tempo. Não tinha exame para poder levantar, para poder investigar. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impede de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Nós estamos diante de uma limitação. Vamos falar aqui de emprego, porta de emprego. A pessoa está trabalhando, de repente a porta fecha. Toda a expectativa dele, ele tinha todo um planejamento em cima daquela porta de emprego e a porta fecha. E aí, Deus, nós que somos pentecostais, Deus pode usar uma pessoa para confortar aquele coração, entregar uma profecia e dizendo, eu vou cuidar, eu vou prover. Aí ele ora em volta e fala assim, prover como? Não tem emprego, não tem possibilidade, não conheço ninguém que está oferecendo uma vaga. Então isso é uma crise de fé. Mas Deus não quer que você viva uma crise de fé, numa crise de fé. Humanamente falando, às vezes nós temos crises de fé. Mas nós não podemos permanecer em crises de fé, porque senão nós começamos a tomar decisões que vão nos levar a consequências piores do que o estado que nós estávamos. Isso é muito importante dizer aqui. Às vezes somos bloqueados. Não conseguimos ver o sobrenatural, não vimos além daquilo que está aos nossos olhos. De acordo com Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem, que não se veem. Isso significa que a nossa confiança não deve estar baseada apenas no que podemos ver ou compreender com nossos sentidos, mas nas promessas de Deus para nós. Fé não se baseia naquilo que eu posso ver ou compreender. Tem coisas que eu não compreendo, eu não entendo.
mas com o passar do tempo as coisas vão sendo encaixadas. Mas eu preciso perseverar. Veja que Paulo diz para nós não nos gloriar apenas na esperança da glória de Deus, de um dia estarmos diante dessa glória. Paulo diz que devemos nos gloriar também em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, nas tribulações. E ele vai explicar por que eu devo me gloriar em tribulação. E aí você vai falar assim, isso é loucura. Ainda mais no evangelho que está sendo pregado agora, que é só vitória, que é só bênção, que é só isso, que vai ser entregue aqui, que vai receber ali. Em muitos lugares, ou muitos pregadores, não são todos, mas tem gente que só quer pregar isso. Você vai dizer, isso é loucura. Mas aí, ele vai explicar por quê. A tribulação produz paciência. Conforme você vai passando na prova, você vai aprendendo a ser paciente, porque você confia no Senhor. A paciência produz experiência. Experiência é um caráter aprovado. E a paciência tem a ver com você suportar algo extremamente pesado sem estar disposto a sair do lugar. Porque você confia. Então a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, um caráter que vai sendo aprovado. E a experiência produz, sabe o quê? Esperança. Porque uma vez que você tem um caráter, você está sendo amadurecido no Senhor, você não duvida das promessas de Deus. Você não vive aquela oscilação. Uma hora tu crê, outra hora não crê. Amanhã tu crê de novo, depois já não crê. Não, você não vive isso. Pode até ser que você passe por um momento difícil e realmente aquilo mexa com a sua estrutura, a sua fé, mas isso não vai continuar. É aquele momento, de repente você acorda um dia meio triste, meio cabisbaixo, ou dois, mas daqui a pouco você volta ao normal. Glória a Deus, vamos em frente. Isso é humano, isso é ser humano, certo? Isso é importante dizer aqui. Não podemos parar. Isso significa que a nossa confiança não deve estar baseada apenas no que podemos ver ou compreender. Tá? Embora a circunstância possa ser desfavorável e aparentemente contradizerem essas promessas, devemos lembrar que Deus é fiel e cumprirá aquilo que prometeu. Não é o Mário Luna que está prometendo. É por isso que eu não posso deixar de confiar, de crer. Porque não sou eu que estou prometendo. Por que muitas coisas não acontecem? Porque às vezes são pessoas prometendo. Não, eu determino, eu decreto, eu profetizo, mas uma profecia que está saindo dele, não está saindo do Senhor. Não é o Senhor mandando falar, é ele com vontade de ver o povo abençoado. Ah, pastor, mas olha só, eu sou um cristão. Eu não posso falar e Deus não vem atrás de mim e confirma o que eu falo? Claro que não. Deus não está aqui para confirmar o que eu falo. Deus está aqui para confirmar o que ele fala. Isso é uma heresia. Se alguém acredita nisso, está indo por um caminho errado. E nem adianta vir aqui com história de texto de Elias, um único texto na Bíblia que diz que Elias chega para cá e diz, segundo a minha palavra. Aí quando você vai para Tiago, você descobre que Elias orou antes. Falou com Deus antes. Ele não foi falar com Acabe sem autorização de Deus. E mais, Elias estava baseado na lei. Aonde diz, no livro de Levítico 26 e Deuteronômio 28, que se o povo andasse em desobediência, Deus cerraria o céu. Você vai ver isso em 2 Crônicas também, 7, antes do versículo 14. E aí Deus prometeu, cerra o céu. O que Elias fez como profeta? Tá vendo o povo em desobediência, o que Elias faz? Ele vai orar ao Senhor, Senhor, cumpre a tua palavra. Tu falou que se o povo vivesse em desobediência, tu cerraria o céu. Aí o Senhor autoriza Elias. Elias vai lá e fala. Então Elias não falou de si mesmo. Então não pega esse texto para basear que você pode falar e Deus vai vir atrás de você para confirmar. Porque senão quem é Deus é você ou eu e Deus é o servo. De forma nenhuma, não faz isso não. Então quando não se cumpre é porque é a nossa vontade. Não tem nada de errado em eu querer ver Deus abençoar a vida de um, a vida de outro. Mas eu chegar para a pessoa e dizer que Deus vai fazer sem que Deus falou que vai fazer, aí não tem como. Não pode ser assim. Então, embora a circunstância possa ser desfavorável e aparentemente contradizerem essas promessas, devemos lembrar que Deus é fiel e cumprirá aquilo que prometeu. Portanto, é necessário manter a nossa fé e confiança nele, mesmo quando não conseguimos ver ou entender tudo claramente. Qual é a lição principal desse subtópico? A dúvida pode bloquear a fé e impedir a visão da operação do sobrenatural. E é nesse momento que a gente perde a visão. Imagine um carro numa pista e de repente entra um nevoeiro. Neblina grossa. Ele não sabe como se conduzir. Tá entendendo? Então ele não tá vendo, o motorista não tá enxergando nada à frente. Certo?
A fé é a confiança, é o Senhor que nos conduz. É claro que ninguém imprudentemente vai dirigir numa pista cheia de neblina sem saber para onde está indo. Mas se ele tiver necessidade de ir e ainda for uma neblina que ainda der, ele vai usar os faróis e ele vai precisar ir com muita cautela. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque a falta de fé, a dúvida, pode bloquear a nossa fé, trazendo uma certa incredulidade. 3. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Vamos lá? Como vimos em Gênesis 15:4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor, Gênesis 15:7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca. Deus estava sempre preocupado em trazer uma palavra para tentar encorajar seu servo. Afinal de contas, Abrão está vivendo num tempo que as escrituras não estão ainda disponíveis. Moisés ainda nem apareceu, ainda ia nascer. Então Deus se revela. É diferente hoje. Hoje nós temos as escrituras. Tem gente que acha que tem que ficar procurando pessoas que têm o dom de profecia para tomar todas as decisões da sua vida. Não, você tem as escrituras, você tem princípios. A Bíblia não vai falar se você tem que mudar de um bairro para o outro. É você que vai ter que avaliar se isso é uma decisão segundo a vontade. E o que é uma decisão segundo a vontade de Deus? É uma decisão sábia. Não é que Deus determinou você morar num lugar como vontade decretiva. Não, eu decretei que você vai morar aqui. A não ser por um propósito muito específico, no geral, quem vai escolher onde vai morar é você. Agora você tem que tomar uma decisão sábia. E como é que você vai tomar uma decisão sábia? Usando princípios da palavra de Deus. E fazendo o dever de casa também. Qual é o dever de casa, pastor? Se você vai mudar para um lugar, você tem que saber. Tem água, tem luz, tem enchente, não tem enchente. Como é que é a coisa? Como é que é a localidade, a situação? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Como é que é a situação lá naquele lugar? Tem escola? Você tem filhos? Tem escola? Tem vaga? Tem emprego para você trabalhar? Tá perto do emprego? Como é que é o trânsito para você poder ir para o lugar onde você tá trabalhando? Ainda mais se você for mudar para uma cidade longe. Essa parte Deus não vai revelar. Isso aí você pode fazer, o dever de casa, você tem que fazer. Você tem que levantar isso tudo. Agora, se tiver alguma coisa que vai além daquilo que você pode, e você está em oração pedindo a Deus, Deus pode realmente intervir te dando uma compreensão de algum fato que você não tem ciência e que não está à sua disposição. Só isso. Então entenda, isso é importante. De modo que ele desfez, vamos lá, como vimos em Gênesis 15:4, o Senhor diz, eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael. Não é Ismael, promessa não é com Ismael. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis 15:4. Nem Ismael, nem o Damasceno, Eliezer, que estava lá. Nenhum dos dois, certo? Aqui Deus está afirmando a Abrão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Aí alguém, Números 23:19, Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89:34. Aí alguém vai falar assim, mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Como é que a Bíblia diz em Gênesis 6 que Deus se arrependeu? Se arrepender ali é mudar de disposição. Por causa das atitudes dos homens, Deus muda de disposição. Ou seja, eu ia conservar essa humanidade, mas já que eles estão agindo dessa forma, eu vou dar cabo dessa humanidade, mas vou poupar Noé com a sua família. Isso aí é mudar de disposição de acordo com... Agora, o se arrepender aqui de Números tem a ver o seguinte, Deus tinha determinado, Deus não havia determinado que a humanidade iria direto, independente do que ele estivesse fazendo. É aqui que você entende esse texto de Gênesis 6 com Números 23. Deus nunca disse, não está escrito em nenhuma parte do livro de Gênesis, que Deus disse assim, criei o homem e nunca vou exterminar ele da face da terra. Não tem isso escrito, não. Agora, quando Deus promete, Deus cumpre. Deus diz que Israel era abençoado. E Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo, mas ele não podia amaldiçoar o que Deus abençoou. Por isso é dito que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. O que está sendo dito ali é o seguinte,
Deus disse que Israel é abençoado, não tem como amaldiçoar. Então, cuidado para você não ser pego numa interpretação só usando as palavras arrependimento. Você tem que ver dentro do contexto de cada texto do que está sendo tratado. Então Deus pode se arrepender no sentido de mudar de disposição quando ele não fez uma promessa? Pode. Agora, se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir ela. Acabou. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Deus cumpre as suas promessas porque ele é fiel. Salmo 89, 34. Não quebrarei o meu concerto. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Quando Deus promete, está prometido. Agora, algumas promessas de Deus são condicionais. Por exemplo, salvação. Tem salvação oferecida para toda a humanidade. Mas qual é a condição para nós recebermos salvação? Crer em Jesus Cristo. Entregar a nossa vida a Ele e passar a servi-lo. Porque crer implica em obedecer. Então eu passo a ter uma nova vida, eu passo a ter novas atitudes. Eu passo a fazer porque agora eu sou um salvo em Jesus Cristo. Essa é a condição. Deus criou uma condição para receber salvação. Tem que crer em Jesus Cristo e viver para Ele. Essa é a questão, certo? Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Gênesis 16, versículos 2 e 3. Abraão tinha um papel. Lá na frente nós vamos ver isso mais com detalhes. Gênesis 16, 2 e 3 diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Já está errado. Assim como Adão ouviu a voz de Eva e foi punido por causa disso, Eva também teve a parte dela, Abrão aqui ouve a voz de Sarai. Ou seja, eles têm um acordo dentro de algo que está fora da vontade de Deus. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Você já viu que Abrão estava na terra de Canaã, mas ainda não tinha uma descendência, então o povo não tinha como tomar posse ainda. Haveriam anos que se passaria, séculos que se passariam, para que pudesse a promessa se cumprir. No Entendes tu o que lês? Eu explico essa questão. Até então, antes dele passar no Egito, não tinha Agar. Eles passam no Egito, Agar vem. Não era problema ter uma serva, mas essa serva deu uma oportunidade para uma ideia que não era a vontade de Deus. E assistindo esse vídeo do Entendes tu o que lês, você vai compreender melhor. Qual é a lição principal aqui? Deus cumpre fielmente suas promessas, mesmo quando parece impossível. E Abrão precisou confiar na fidelidade de Deus, mesmo em meio à sua crise de fé. Entendeu agora? Você pode até estar com uma crise de fé, mas você vai ter que crer. Eu vou ter que crer. Ou eu creio ou eu creio. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem é incrédulo para as coisas de Deus vai se comportar na contramão da vontade de Deus. Qual é a sinopse do tópico 1? Deus faz a promessa de uma grande descendência a Abrão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Então, se é Deus que prometeu, tá feito. Se realmente foi Deus que prometeu, aquilo que eu disse, se nós prometermos, não vai se cumprir. Tem muito esse oba-oba, né? Recebe, Deus vai fazer 15 dias. As pessoas estão dando, aqui no Rio de Janeiro acontece direto, eu não sei aí onde você está assistindo essa aula, mas aqui no Rio de Janeiro, vira e mexe, alguém está datando o tempo da bênção. Ó, conta aí, 7 dias, jargões que inventaram, passa 7, 14, 21, 28, 3 meses, 1 ano e nada acontece. Ainda está arriscada a pessoa dizer que a outra pessoa não creu, não tinha condição, não foi dado nenhuma condição, foi dito que ia acontecer. Então eles datam 7 dias, 15 dias, conta aí 30 dias, 30 dias no calendário. Não acontece. O que é isso? Quem está falando aqui? Homens. Então nós não podemos criar expectativas em cima dessas coisas. Nós podemos até receber, avaliamos e deixamos ali. E seguimos. Se cumprir foi o Senhor, se não se cumprir, como diz a própria palavra nos ensina, não foi o Senhor. Mas nós não podemos viver a nossa vida aflito por isso. Bom,
Preste atenção nesse aviso aí sobre a questão de baixar PDFs gratuitamente aqui no canal ou você ser membro do canal. O vídeo vai mostrar o passo a passo. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem tudo isso aí, você pode baixar gratuitamente, o passo a passo é dado aí, não tem como errar. Ou você pode ser membro do canal clicando no link que está na descrição. E aí tem o plano mensal, R$14,99, trimestral, semestral ou anual. No anual tem um desconto de quase R$60. Ou seja, a mensalidade sai mais ou menos por R$10. É um valor simbólico. Pastor, não posso. Então ore por mim e baixe gratuitamente, mas segue o passo a passo aí que eu deixei para você. Vamos lá, tópico 2, a interferência no plano de Deus. Meu Deus, interferência no plano de Deus. Quer dizer, no ponto 1, nós vimos aí essa questão, tópico 1, nós vimos aí sobre Deus fazendo promessa. Baseado inclusive na parte do capítulo 12, versículos de 1 a 3. Agora nós já vamos entrar na interferência do plano de Deus, que já vai para o capítulo 16. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Alguém pode ajudar a Deus? Você já tentou ajudar a Deus? Faça essa pergunta lá na classe para os seus alunos. Eu estou fazendo para vocês. Vocês já tentaram ajudar a Deus? Às vezes a gente quer tentar ajudar a Deus. Isso é um momento de loucura nosso. Porque ninguém pode ajudar a Deus. Entenda isso, certo? Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda, preste atenção nisso, naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Então, ela já não tinha gerado durante o período que ela poderia gerar, mas não é só isso. Agora ela já tem idade avançada. Ela agora já passou da idade de gerar realmente, certo? Por isso, Sarai persuadiu Abrão que a melhor forma dele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia H e com ela conceber um filho. Está em Gênesis 16, 2. Deus disse que o filho viria por meio de H? De forma nenhuma. Naquele tempo era permitido fazer isso, para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Então, uma mulher casada, se ela não tivesse condição de gerar, a lei local, cultural daquela época, não a lei de Deus, em hipótese nenhuma, a lei de Deus não. A lei local, cultural da época, permitia inclusive que o marido pudesse ter relações sexuais com a serva e os filhos da serva seriam filhos do casal, não da serva. Entenda isso. Foi isso que Sarai tomou a decisão. Só que Deus não prometeu isso. Deus não trabalha pelo curso natural. Deus trabalha por vias sobrenaturais, tá? Nesse caso, na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Tem muito problema nas famílias justamente por causa disso. E aqui, ó, deixa eu mostrar para você que eu coloquei antes. Vou colocar aqui, ó. Olha lá qual é a parte de número 5 da palestra. Comunicação do casal. O casal tem que conversar para poder chegar a um acordo, para se entender. Caso contrário, vai ter problema. Então, é preciso conversar. E eles ali, eles não entraram realmente num acordo dentro de consultar a vontade de Deus. Simplesmente, vamos fazer.
Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Olha o que diz em 1 Reis 8,56. Bendito seja o Senhor que deu repouso a seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Então Deus cumpre o que fala. Isso aqui é a oração de Salomão. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Qual é a prova de Deus estar falando? Se cumprir. Se as pessoas falam coisas que não se cumprem, não foi o Senhor, era o desejo do coração daquela pessoa. Ela estava desejosa, ver uma bênção, gostaria que a pessoa recebesse uma casa, um carro, um filho, uma filha. Mas ela fala de si mesma. Agora, quando Deus fala, tá aqui, irmãos, olha, tá escrito. Ó. Vamos ler de novo? Primeiro Reis. E se você tem dúvida, depois de ler Deuteronômio 18, partir lá do 15 mais ou menos, né, 16, vai em diante ali, e ele... Deixa eu ler aqui primeiro. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Porque Moisés era um profeta. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Vou botar a Bíblia aqui, ó. Olha, a Bíblia agora ficou um pouco maior, inclusive. Dá para ver ela bem melhor. Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15 em diante. Moisés falando, né? Olha o que Moisés fala. Aqui está inclusive até um título aqui, ó, o profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Moisés está profetizando sobre Cristo, tá? Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Tá. Aí, deixa eu baixar mais aqui e chegar aqui a essa parte. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, versículo 19, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Aí vamos continuar. Porém o profeta, versículo 20, que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Tá? E aí o povo poderia dizer, né? Se o povo fala assim, mas como é que eu vou saber que o profeta falou ou não falou da parte de Deus? E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra, se não cumprir, ou seja, não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenha temor dele. Então, como é que eu vou saber que Deus falou ou não falou? Se cumprir, foi o Senhor que falou. Não cumpriu, não foi Deus que falou. A não ser que seja algo condicional. Se tu fizeres assim, 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 eu farei assim, assim, assim. Mas se não é condicional, apesar que alguém pode entregar condicional para se proteger também. Mas se não é condicional, e as pessoas dizem, ó, tu vai receber, tu vai ganhar, vai abrir essa porta, olha essa cura que tá recebendo. Irmãos, eu já vi ser entregue para pessoas que não estavam bem de saúde, ainda estavam andando, não estava acamada, não. Tu não morrerás. Estou fechando a sepultura. Uma semana depois, a pessoa faleceu. E aí? E aí, eu vou dizer a parte pior dessa situação. Sabe qual é a parte pior? A parte pior é dizer assim, Deus mudou de ideia. E o povo todo aceita isso e tá tudo certo. Para defender quem entrega essas coisas. Nós não estamos aqui se levantando contra o dom de profecia. Mas isso pode acabar com a vida de alguém. Então, quando você receber uma profecia futura, você receba, não seja descrente, tá? Mas deixe lá, quietinho. Não viva a sua vida à luz daquilo, como se... Porque você pode ter surpresas. Porque a forma de saber se foi o Senhor que falou é o cumprimento. Tá aí, ó, 1 Reis 8,56. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. A mesma coisa é de Samuel. Nenhuma das suas palavras caiu por terra. Bom, qual é a lição principal desse tópico aqui? Que nós estamos tratando aí desse tópico 2, onde está falando sobre a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Devemos esperar em Deus e confiar que Ele cumprirá suas promessas. Em vez de tentar apressar as coisas por nossos próprios meios. Se você apressar, você vai ter consequências e Deus não vai se responsabilizar por essas consequências. É importante que os casais busquem a orientação divina e esperem pacientemente pelo tempo de Deus. Não só os casais, você tem que avaliar outras coisas também.
às vezes em relação ao emprego, a questões que você está passando dificuldade, ministério. Às vezes a pessoa tá numa igreja congregando, se aborreceu, vou sair da igreja, não orou, não sabe para onde vai, aí fica rodando sem orientação, entra num lugar, sai por outro e vai. Por quê? Porque saiu aborrecido, não se planejou, não orou, não sabe nem para onde vai. As nossas decisões precisam ser tomadas com uma direção no Senhor, avaliar as circunstâncias, as situações. Tudo isso, irmãos, não faz isso não. 2, os dois vacilam na fé, não só um, os dois. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé, porém no capítulo 16 a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16:2, e ouviu Abraão a voz de sua mulher Sarai. E aí, ou a voz de Sarai. E aí você vai dizer assim, ué, mas como é que Abraão deixa de ser um homem de fé? No momento que ele aceita a proposta de Sarai, ele está descrendo da promessa de Deus. Por isso é uma vacilação da fé. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. É muito comum no casamento um dos cônjuges ter um pouco mais de confiança em Deus do que o outro. E nesse caso, ou momentos que um tem mais confiança em Deus do que o outro. E nesse caso, aquele que está tendo mais confiança precisa orientar o outro. Não é aceitar a proposta do outro e, não, vamos fazer assim. Não, de forma nenhuma. De maneira nenhuma. Tem que haver esse entendimento. Só que Abraão, como marido, tem uma grande responsabilidade. Está nos nossos ombros. Você que é marido, que está assistindo essa aula de hoje, está nos teus ombros, como nos meus ombros, a liderança espiritual da nossa casa. Agora, tem lares que o marido ainda não é cristão, mas no lar que o marido é cristão, liderança espiritual está na nossa mão. A autoridade foi dada pra gente, homens. E o que a gente está fazendo com a nossa autoridade? Cedendo? Deus criou primeiro Adão, depois criou Eva. Não criou Eva para ser escrava de Adão, para ser pisada por Adão, de forma nenhuma. Em momento nenhum, se você assistir aí a palestra Investimentos por um Casamento Saudável, você vai ver falar sobre isso. Você vai ver o papel da mulher, papel que inclui a questão da submissão, mas você vai ver isso sendo explicado com base bíblica. E a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, ela faz uma participação muito importante nessa parte. De forma nenhuma. A gente pensa assim. Mas o homem tem que ter uma postura. E aí tá lá. Abraão aceita. Ele, Sarai tá ali numa crise de fé. Ela tá vendo as impossibilidades. Para quem que Deus fez a promessa? Foi para Sarai ou foi para Abraão? Foi para Abraão e essa promessa envolve Sarai. Mas Deus não falou com Sarai. Deus falou com Abraão. Por quê? Deus falou com o líder. Entenda isso. Quando o Senhor Jesus mandou as cartas para as 7 igrejas da Ásia, Jesus mandou para quem? Para o porteiro? Para o membro? Para o diácono? Não, fala ali com aquele presbítero. Não. Ele mandou para o anjo da igreja, o pastor. Ele fala com liderança. Ele fala com quem está na frente. Quem tem poder de resolver. Deus fala com quem tem poder de resolver terrenamente falando. Certo? Então ele falou com Abraão. Abraão aceita a proposta da sua mulher. Agora, quero deixar uma coisa clara aqui. Se um homem propõe para uma esposa algo que vai contra a palavra de Deus, eu quero dizer para a senhora que a senhora tem todo o direito de recusar fazer o que ele está te propondo. Porque nesse caso você não tem que ser... Toda vez que você for proposto para a senhora ou para o senhor, marido, algo que vai contra o que a Bíblia diz, você tem direito de se negar. Então a esposa ou o marido pode dizer assim, você tem que ser submissa. Opa, submissa a você até enquanto você obedece a Deus. Agora, no momento que você está me pedindo uma coisa que vai contra aquilo que Deus estabeleceu, eu não posso fazer. E há casos que o marido, de repente, por estar tão voltado às coisas carnais, ele pode dizer assim, então o casamento vai acabar. Bom, aí é a hora da esposa, vai ter que ter uma decisão entre o Senhor e entre o marido. E a escolha pelo Senhor é uma escolha difícil porque nós temos um casamento. Mas é a escolha correta. Espero em Deus que nunca nenhuma esposa que está assistindo aqui essa aula precise ter que estar diante de uma situação onde o marido diga ou eu ou o Senhor. Aí é difícil. Certo? Ou eu ou
ou eu ou o Senhor. A mulher também dizendo, é uma escolha difícil, mas o Senhor, ele tá sempre, ele tem que ser sempre a escolha nossa, não tem jeito. Na vida de um casal que serve ao Senhor, apesar da liderança do marido, deve haver acordo. Eu aqui no Rio de Janeiro com a minha menina princesa, nós fizemos, já tinha poucos anos de casado, não sei se 3 ou 4, nós vamos fazer 12 anos de casado, agora, no dia 16 de abril de 2023. É até um dia de uma das lições, eu acho que é a lição de número 3 que vai cair nessa data. É, a lição de número 3, tá. E nós fizemos um curso chamado Casados para Sempre. Uma das matérias desse curso é acordo. Agora preste atenção nisso aqui, ó. No entanto, nunca devemos chegar a um acordo como casal que vá contra a vontade de Deus. E foi o que eles fizeram. Quando fazemos isso, sofremos as consequências de nossas ações. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. O plano era vir um descendente de Abrão, e de Sarai. De Abrão e Sarai. Não era vir de Abrão e Agar. Provérbios 13:12 diz, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Você já deve ter visto pessoas, ou você mesmo já usou esse versículo para falar, mas a esperança demorada enfraquece o coração. Para poder abonar a sua atitude. Eu não posso fazer isso. Ainda que humanamente seja possível o coração perder a esperança por causa da demora de algo que esperamos, isso não justifica a nossa falta de fé. E muito menos a procura por caminhos alternativos. Qual a lição principal aqui? A mudança de Abraão de um homem de fé para alguém que ouve a voz de sua esposa e segue sua lógica humana, no capítulo 16 de Gênesis, nos ensina a importância de não interferir nos planos de Deus e permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Senhor, o teu plano tem uma falha aqui. O Senhor não preveu que não dá para fazer desse jeito. Mas quem foi que disse que Deus precisa de ter alguma coisa que possa mostrar que vai dar certo? Deus é Deus. Nós somos servos. 3. O problema da precipitação. O que acontece quando a gente é precipitado? Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema do seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Né? Eva vai lá, peca e leva também Adão e propõe a ele também. Então você vai vendo a situação, como é que o pecado vai fazendo. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Está em Gênesis 16, do 5 ao 9. Agar engravidou e teve um filho que Abrão sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. Antes de Agar aparecer no cenário, o texto da Bíblia não fala em momento nenhum de Sarai tendo algum problema com Abrão. Bastou Agar aparecer no cenário e Sarai perceber que ela seria uma solução para um problema, quando na verdade haveria mais problema ainda, que começa eles terem conflito. Ao ponto de Sarai acusar Abraão, mais para frente, de dizer que ele estava, de certa forma, sendo conivente com o que estava acontecendo. Olha o problema criado. Cuidado. Às vezes é você que leva o problema para dentro de casa. E depois reclama. Eu falo sobre isso no Entendes Tu que lês desse texto. Você vai ver o testemunho que eu dou lá sobre uma pessoa que eu conheço que estava vivendo uma situação e ele teve que despertar a esposa, porque se ele não desperta a esposa, geralmente a mulher vê muita coisa. Mas nesse caso a mulher da casa não estava vendo nada. E se ele não desperta a esposa, estava arriscado a esposa perder o casamento por causa dessa situação. Graças ao Senhor que ele, como um homem de Deus, ele se portou e o Senhor deu graça a ele e ele despertou a esposa e eles resolveram o problema. Mas se você quiser saber sobre isso, você vai precisar assistir o Entende Tu que lês. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje
como as sementes de Ismael e Isaac, ou seja, judeus e árabes, que vivem em conflitos. Judeus e árabes vivem em conflitos. Vieram todos os dois de Abrão, mas a promessa com Isaac, judeus, nesse caso. Abrão e Sarai não tinham compreensão do problema que seria criado com aquela precipitação. E nem nós, muitas vezes. Está claro que, não obstante, o problema surgiu e persiste até hoje. Levando em consideração esse exemplo, você e sua família estão dispostos a agir por conta própria? Vocês compreendem os riscos que correm aqueles que seguem por esse caminho? É isso que você quer para a sua vida? É isso que eu quero para a minha vida? Você que é professor, você precisa deixar isso claro para os alunos lá. Você vai continuar fazendo do teu jeito e depois querendo que Deus resolva? Deus não vai resolver, não. No sentido, você vai ter consequências. Deus vai ser misericordioso, mas você vai levar mais sofrimento, porque você entrou por caminhos que não deveria. E às vezes esse sofrimento pode te acompanhar, essa consequência pode te acompanhar pela vida toda. E eu não vejo essa consequência como um juízo de Deus, como se Deus estivesse espetando de quando em quando a pessoa, como muitos até acreditam. Não. Deus, quando trazia juízo, trazia e acabou. O povo se arrependeu, tá? Mas a consequência continua. E eu posso usar um exemplo aqui muito rápido. Uma relação extraconjugal, seja ela do homem ou da mulher, mas aí vem uma criança. O casal acaba não se separando, há uma reconciliação, uma restauração, só que essa criança vai passar a existir na vida desse casal. Seja essa criança vindo de uma traição do marido ou uma traição da esposa. Se eles conseguirem ir em frente diante dessa situação. E aí? Vai acompanhar eles. É uma consequência para a vida inteira. Isso quer dizer que a criança é um juízo de Deus? Não. A lei da procriação diz que se um homem e uma mulher tiver relacionamento e ela tiver num período fértil, ela pode engravidar. Então não tem jeito, não é juízo de Deus, mas é uma consequência do pecado. Só que a criança não é pecado em si. A geração da criança, a concepção da criança não é o ato que foi o pecado, não a criança, tá? Quero deixar isso aqui muito claro. Lição principal. Devemos confiar em Deus e buscar a sua orientação, evitando tomar decisões precipitadas baseadas em nossa própria lógica humana, pois isso pode ter consequências desastrosas, não só para a nossa vida, mas também para a de outras pessoas. Porque no caso do marido tendo um relacionamento extraconjugal, isso vai prejudicar a esposa e os seus outros filhos. E aí ele vai ter um filho fora do casamento. Olha quanto problema isso pode trazer. Olha quanto problema isso pode trazer. Há casos, inclusive, que a criança precisa viver junto com eles. Por quê? Porque não tem com quem vai viver. E se Deus não trabalhar muito bem no coração da esposa que aceitou a restauração, ela vai viver com uma marca, porque toda vez que ela olha para aquela criança, ela lembra da situação. Irmãos, em nome de Jesus, tem coisas que é muito difícil, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tá? Sinopse do tópico 2. A precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberaram até aos dias atuais entre duas nações. Até hoje, judeus e árabes. Bom, de repente você está precisando de uma arte para o evento da sua igreja, festividade de mocidade, festividade de senhora, de varões, adolescente, ou algum culto, ou você é um profissional liberal, Amanhãs Artes Digitais pode resolver essa situação para você. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Faça como outras pessoas fizeram e contrate Manhãs Artes Digitais para a arte do evento da sua igreja, ou você que é profissional liberal. Tópico 3, último tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Vamos lá? O que aconteceu? É porque você viu aqui, primeiro, o chamado de Deus. Então Deus dá um chamado, Deus faz promessas a Abrão. No tópico 2, a interferência no plano de Deus. Sarai entra com uma ideia, Abrão aceita. E agora nós vamos para o último tópico e vamos ver as consequências dessa decisão. O conflito na família de Abrão.
Não tinha conflito antes, mas agora tem. A precipitação do casal acabou criando conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais, tá, para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva, Gênesis 16, do 4 ao 6. Eu explico sobre isso no Entende Tu que Lês, tá? Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Existia essa situação antes? Não. Por que isso está acontecendo? Consequência de atitudes sem pedir direção a Deus. Sem ir pelo que a palavra de Deus ensina. Pelo que Deus havia dito, que ele ainda não tinha uma Bíblia, claro. Mas Deus já havia dito. Não é por aí, tem que crer e continuar. Como vai ser? O Senhor falou, ele vai fazer. Como vai ser? Nós não sabemos. Ele não vai explicar o passo a passo. Quando ele chama Abrão, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Tá, Senhor, mas eu só vou sair se o Senhor me disser o lugar certo. Tem que crer e ir. É simples. Como lidamos com as consequências das decisões precipitadas? Essa é uma pergunta. Jogamos a culpa em outra pessoa? Quando houve o pecado lá, Deus vem falar com Adão. O que tu fizeste? A mulher que tu me deste. É culpada a mulher e é culpada Adão. Deus vira para a mulher, a serpente me enganou. Então, eu fiz porque a serpente me enganou. Querendo ou não, não tem como sair disso. Ela vai falar que a serpente enganou. Então eu entendo, subentende que ela tá falando que a serpente enganou. Muito bem. Então a gente quer sair, a gente não se arrepende. Nós vamos passar por uma lição que vai falar sobre Ananias e Safira. Ananias, eles combinam um acordo com uma mentira. Eles combinam uma mentira. Tá aqui, vai ser estudado nessa revista. Eles combinam uma mentira, tá? E aí, Safira, tanto Ananias como Safira têm oportunidade de se arrepender do que estavam fazendo. E aí é perguntado para Ananias se ele vendeu por aquele tanto, ele diz que sim, e ele morre. Aí mais tarde chega Safira, que tinha combinado com o marido aquilo, e aí pergunta-se para ela também. Ela poderia ter desistido, o temor de Deus entrado no coração dela. Mas ela também não confessa. Ela também não se arrepende. Ela diz, não foi por esse valor. Morre também. Então, entenda aqui como é que nós lidamos com essas situações. Como é que lidamos com a consequência das decisões precipitadas? Jogamos a culpa em outra pessoa? Achamos que Deus não nos ama por permitir aquilo? Porque é o que mais se acha aí. Gente que toma decisões sem direção. Sai de lugares sem antes orar, sem antes visualizar, observar como é que é a situação. Seja de ministério de igreja, seja do trabalho, seja do lugar onde... Uma série de coisas. Dá na cabeça, vai fazendo. Impulso. Pessoas impulsivas. E depois, Deus não me ama. Deus não tá vendo que eu tô vivendo essa situação, mas foi você que procurou isso. Deus vai te ajudar, ele vai ter misericórdia, mas você vai carregar a consequência disso por um tempo, não vai ter jeito. Ainda que seja um sofrimento temporário até se resolver. Ficamos revoltados ou frustrados? Tem gente que fica revoltada, frustrada. Nenhuma dessas atitudes resolverão o problema. Devemos encarar nossa realidade, pedir a Deus forças e sabedoria para, da melhor maneira, tentarmos resolver aquela situação. E acabou. Só isso. Lição principal. A precipitação do casal ao tentar resolver um problema criou discórdia e desarmonia no lar, resultando em uma situação insustentável. O ciúme e a hostilidade entre as mulheres da casa de Abrão provaram que tomar decisões impulsivas pode gerar conflitos e dificuldade em um lar. Sabe por quê? Porque Deus não criou o casamento com um homem e duas mulheres. Ou uma mulher e dois homens, se fosse o caso. Hoje, na atualidade, essas coisas estão sendo... Mas biblicamente não é aceito. Apesar que... Pela lei brasileira, por enquanto, não é permitido um casamento com duas pessoas nesse caso. Mas e aí, se a lei vier a permitir, como é que vai ser isso? Olha os problemas que isso traz na prática. Além de ser contra a lei de Deus,
Olha a prática, olha quantos problemas tem rivalidade no lar. Mesmo que seja por causa de uma esterilidade, naquela época era permitido, humanamente falando, não a Bíblia, tá? Eu tô sempre frisando isso para depois alguém dizer, pastor Mário Luna disse que era permitido. Não, eu disse que era permitido pela lei da época, não pela Bíblia. Não pela Bíblia, não pela palavra de Deus, que a Bíblia ainda não tinha, a revelação de Deus ainda não estava escrita nesse caso. Mas não era permitido pela palavra de Deus. Um homem e uma mulher, casamento, cônjuge, os dois cônjuges, homem e mulher. Aí você vê o problema. Você vai ver isso também na vida de Jacó, no problema que havia entre os irmãos com José. Você vai ver esse problema também na casa de Eucana com Penina e Ana. É isso que Deus quer? De forma nenhuma. 2. A fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. O que é isso? Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Gênesis 16:6. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tá nas tuas mãos para resolver? Você vai fazendo. Mas não tá nas tuas mãos para resolver? Você não pode fazer. Tá na mão de Deus. Agora, tem coisas que é para você fazer, mas que você precisa pedir orientação. Você não pode, a sua vida é dirigida pelo Senhor. Você não pode sair por aí fazendo o que você quiser. É claro que o óbvio é óbvio. Você vai no supermercado. Eu gosto de usar essas ilustrações assim, tem gente que pode até achar estranho, né? Você não vai perguntar para Deus que marca de arroz você vai comprar, isso é preferência sua. Qual é a marca do café? Em qual mercado que eu vou comprar? Assim, o Senhor, vou orar para me saber em qual mercado eu vou fazer compra. Não, isso aí é uma decisão sua. Você faz pesquisa, vê onde está mais, o preço está mais baixo. A localidade, de repente, se você tem algum problema com segurança, aí é uma coisa que você vai levantar. Deus não vai te revelar isso. Você não vai perguntar isso para Deus. Mas aí você vai tomar uma decisão de sair de um lugar para morar no outro. Você precisa orar. Sair de um ministério para congregar em outro lugar. Você precisa orar. Você precisa orar, mas não. Não vai orar nada. Sair de um trabalho. Não, vou sair. Me aborreci, tô indo embora. Aí fica desempregado. Ai, eu tô na luta. Eu tô na prova. Que vento. Seja a irmã, seja o irmão que tomou essa decisão. O varão, o marido, a esposa. Ele tá na luta. Mas você tomou uma decisão debaixo de uma orientação divina. Por isso que relacionamentos em família. Vamos lá. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Aí tem um texto aí de Êxodo 14, do 15 ao 18. Tá? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Aí você já conhece o texto, eu nem vou ler. Essa parte é com Deus, não é conosco. Agora, o que é conosco, nós precisamos fazer. Mas mesmo sendo conosco, nós precisamos fazer na direção de Deus. Lição principal desse subtópico. A história de Abrão e Sarai nos ensina que não podemos confiar apenas em soluções humanas e que em alguns momentos só a mão de Deus pode agir. Devemos ter sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre nossa responsabilidade e o que só depende de Deus. Parte de esterilidade naquela época, só Deus. Hoje, alguém pode chamar a mulher, tem problema para engravidar, mas ela pode fazer um tratamento e ser detectado que ela não é uma mulher estéril. Aí é uma outra situação. Mas naquela época, ela era considerada estéril porque ela realmente não gerava. As outras mulheres geravam e acabou. Então só quem poderia resolver? Deus. E acabou. 3. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Que é isso? Vamos lá. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Gênesis 16:2. Ela se sente frustrada. É muito comum as pessoas se voltarem contra Deus. Agora, nós temos que entender algumas coisas. O pecado trouxe uma distorção para a criação. Você pensa que Deus planejou enfermidades? Que é a vontade decretiva de Deus, soberana de Deus, que as pessoas fiquem doentes. Não, as doenças são consequência do pecado original. Quando houve o pecado, isso tudo entrou. Essa desordem.
Por exemplo, catástrofes naturais, tufões, terremotos, furacões. Você acha que Deus planejou isso? Na criação está lá escrito, e viu Deus que era bom. Você pode achar bom um furacão? Um terremoto? Uma cegueira? Diabetes? Pressão alta? E uma série de coisas que acontecem com as pessoas? Você acha que isso é bom? É claro que não. Isso é consequência do pecado original, não é consequência de um pecado experimental da pessoa. A pessoa pecou e recebeu um juízo. Não, não é disso que eu estou tratando aqui. Estou tratando da consequência de forma geral. E essa parte de não gerar poderia estar associada a isso também. Mas Deus entrou com uma intervenção. Agora, ele quis entrar. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele curou várias pessoas. Mas nem todas as pessoas tiveram possibilidades para poderem serem curadas. Existem pessoas que vão passar por essa vida e podem não receber uma cura física. Mas se elas entregarem a sua vida para Cristo. Aqui no canal tem pelo menos 3 pessoas com deficiência visual que ouvem a aula. A Liliane de Manaus. Tem um diácono do Amapá. E tem o pastor Paulo Roberto, aqui de Queimados, Rio de Janeiro. Deficiência visual. Não enxergam. Mas eles estão perseverando na presença do Senhor. Deus seja louvado por isso. Deus seja glorificado por isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entenda isso. Isso é importante falar. Isso é importante dizer, certo? Então, ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir, tá? Quando Sarai diz, né, o que ela disse, ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Deus não disse que seria por meio de Agar. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Um coração carnal fala de alguém que é movido por sua natureza pecaminosa. É nesse contexto que o coração é enganoso, pois desejamos coisas contrárias à vontade de Deus. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. O que isso quer dizer? Portanto, o texto está sugerindo que a fraqueza de Abrão não foi em suas ações, mas em sua capacidade de transmitir sua fé e convicções para sua esposa. Ele precisava. Isso pode ser interpretado como um exemplo de fé. E a crença podem ser importantes em um relacionamento. E como compartilhar essas crenças pode ser um desafio. Por quê? Porque nem sempre a esposa acredita como o marido, ou o marido acredita como a esposa. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição aqui. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas. Eles foram dados como líderes. E por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. É só ler 1 Timóteo 3, 5 e 6. Um grande desafio ainda é quando algumas esposas não aceitam a liderança espiritual que Deus deu ao seu marido. E isso acontece bastante. É por isso que essa palestra aqui vai ajudar. O papel da esposa, o papel do marido. Assista também. Tem aí uma playlist no canal. É só você ir na área lá de playlist e ver. Tá? É importante. Nesse caso, a tarefa se torna ainda mais difícil, exigindo perseverança e paciência da parte do marido nesse caso também. Como tem casos que é da parte da esposa, não da parte de liderança, mas em outras partes. Qual é a lição principal desse último subtópico? Devemos confiar em Deus e buscar sua orientação, evitando tomar decisões precipitadas, baseadas em nossa própria lógica humana, pois isso pode ter consequências desastrosas, não só para a nossa vida, mas também para a de outras pessoas. Isso é seríssimo. Isso é muito sério mesmo. Sinopse do tópico 3. Uma decisão precipitada gera consequências que vão
Desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. Brigas, desentendimento e pensar que Deus é o que Deus não é, que Deus vai fazer do jeito que a gente acha e Deus não vai fazer. Certo? Antes de partirmos para a conclusão, lembra que eu falei que eu ia deixar aqui algo, né? É uma surpresa que eu tô deixando aí, que eu preparei que tem a ver com as lições principais. Então eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Isso aqui é um infográfico. O que é um infográfico, pastor? É um PDF no qual ele vai apresentar é o resumão da aula, justamente com todas as lições principais em cada tópico e subtópico. Então nós temos aqui, eu estou descendo para você, ó, tem uma introdução aqui, um chamado a uma promessa e uma atitude tomada fora da direção de Deus. Aprenderemos lições importantes para as nossas vidas. E aí você vai tendo aí, tá? Deus faz promessa a Abraão, o encontro de Deus com Abraão. Esse aqui nessa parte, está o ponto aonde é a lição principal. A mesma coisa no segundo ponto. A mesma coisa no terceiro ponto. Aí nós já vamos para o segundo tópico. E assim sucessivamente, todos os três. E para finalizar o último tópico, as consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão, tá aí a lição principal. A fraqueza de Abraão, lição principal. Uma opinião equivocada acerca de Deus, que foi o que eu li agora, nesse exato momento, também a lição principal. E aí embaixo tem o resumo, né, que diz o seguinte: quando a família age por conta própria, as consequências podem ser desastrosas. É fundamental lembrar que Deus tem um plano para as nossas vidas e devemos confiar nele para orientar nossos caminhos. E aí talvez você diga assim, pastor Mário Luna, tá, e o que eu vou fazer com isso? Distribuir para os seus alunos. Se tem grupo no WhatsApp, se tem meios de fazer isso, distribui para eles, para que eles tenham a lição principal de cada ponto da lição. E isso não é para você distribuir depois da aula, não. Distribua antes da aula, tá? Antes da aula que eu tô dizendo, não é antes da aula no domingo, não. Eu tô falando quando você for estudar essa lição, porque aqui no canal você tem as lições. Deixa eu tirar aqui, tá? Senão você não vai conseguir me ver. Você tem as lições antecipadas. Então, assim que você tiver acesso, pastor, mas aonde eu vou baixar isso? Eu vou baixar igual os PDF? Não. Isso aqui, por enquanto, nessa primeira aula aqui, você vai no comentário. O comentário vai ficar fixado. O primeiro comentário dessa lição vai ter o link ali para você poder baixar. As informações vão estar ali. Basta você clicar e você já vai conseguir baixar direto. Você nem vai para o meu site. Eu nem vou mandar você para o meu site nessa primeira aula aqui. Agora, eu vou ver conforme as pessoas estão se comportando, se gostaram, se vão comentar, poxa, pastor, foi muito bom, eu gostei, mandei para os alunos, ou quem não é aluno, ficaram felizes, enfim. Depende muito da interação de vocês em relação ao canal. Para eu ver se vale a pena mais esse tempo que eu vou usar para fornecer esse material para vocês gratuitamente. Eu não estou cobrando por esse material. De forma nenhuma. Ele vai ser entregue gratuitamente. Porém, eu preciso saber qual é a aceitação de vocês em relação a isso. Senão, eu não tenho como prosseguir. Eu não vou ficar usando o tempo, que é um tempo pequeno, para fazer algo que as pessoas não estão interessadas. Então, eu vou me aplicar aquilo que de fato traga alguma coisa, tá? Então, você vai poder baixar. O link vai estar no comentário afixado. Não tem um lugar onde você comenta? O primeiro comentário vai ter ali informações para você poder baixar. Bom, vamos para a conclusão nesse momento da aula. Essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos 12:2. Por fim, esta primeira lição nos convida a refletir a respeito da nossa responsabilidade diante da nossa família. Somos os responsáveis diretos por conduzi-la dentro da vontade do Senhor. E aí está falando para os homens. Você e sua família ainda vão agir por conta própria depois de tudo que foi ensinado aqui? Pergunte isso lá para os seus alunos, que eu estou perguntando isso aqui para você. A decisão é nossa. Se você quiser agir por sua conta, é sua conta em risco.
Deus não tem compromisso com quem age por sua conta. Agora, Deus é misericordioso, ele é amoroso. Ele não vai nos deixar, ele vai nos ajudar de acordo com a vontade dele, porém nós vamos ter que carregar consequências das nossas escolhas. Vamos ter que passar por algumas coisas às vezes, tá? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 2, 9 de abril de 2023, a predileção dos pais por um dos filhos. Aqui é Rebeca e Isaac, tá? Um amava um filho, outro amava outro filho. Isso é bíblico? Não. E não se esqueça, entendes tu o que lês? Quando a família age por conta própria. Você assistindo, acabou de assistir essa aula. Se você assistir esse Entende Tu Que Lês, você vai ampliar mais ainda, você vai ter um entendimento melhor ainda sobre o assunto, tá? E aí eu ainda deixo novamente para você, não deixe de assistir a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Assiste um vídeo um dia, assiste outro dia. Se puder ser o casal junto, se não dá para ser o casal, não tem problema. Pastor, nem sou casado. Assista. Ah, pastor, eu já fui casado, mas eu não tô casado. É viúva, ou outra coisa. Assista. Vai poder ajudar outras pessoas, tá bom? E recomendação de cursos, link na descrição. Pastor, que cursos são esses e por que link na descrição? Preste atenção aqui nisso aqui que eu vou mostrar para você. Quando você vai na descrição, tem lá cursos que eu indico, você vai na descrição nesse caso, você vai poder aí ter a oportunidade de clicar e você vai chegar nessa página. E aí você vai ter aí vários cursos, né? Seminário teológico. Pastor, como é que eu faço? É só você clicar nesse botão azul. Clicou nesse botão azul, você vai ser levado para um lugar onde você vai poder fazer ali um cadastro e aí você vai participar do módulo grátis. Todos eles, segundo me fui informado, é tudo da Faculdade Vitória em Cristo. Geralmente, muitos deles têm um módulo grátis. Então você vai poder ver alguma coisa antes de se matricular. Como estudar a Bíblia, tem aí teologia bíblica, teologia sistemática, Pentateuco e por aí vai. Tem vários cursos, você vai rolando a tela, tá? Depois que você acessar, como eu tô colocando aí no seu celular, e você vai ter vários cursos aí, ó, interligados, que é para professores de crianças, né? Área infantil. Tem liderança, mulheres na liderança. Como assim mulher como mãe, como esposa, como dona de casa, né? Como profissional. Esse curso ensina essa área, mulheres na liderança. Todo ser humano, de alguma maneira, ele exerce uma liderança numa área de sua vida. Então tá aí para você esses cursos que eu tô colocando aqui para você, tá bom? Nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Você pode dizer que ficou até o final. Não deixe de falar o que você achou do infográfico. Não deixe de comentar o que você achou da aula. Divulgue o canal. Outras pessoas precisam ser alcançadas. Olha, é tão fácil você chegar no botão ali, clicar, compartilhar. Vai lá no grupo do seu WhatsApp ou vai lá para as pessoas do seu WhatsApp. Envia a aula. Pessoas vão ser alcançadas. Envia o Entende Tu Que Lês. Pessoas vão ser alcançadas. Seja um colaborador da obra de Deus. Você não produz, mas você pode divulgar. E com certeza o Senhor continuará nos abençoando. Nesse momento nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa primeira lição. Desafiadora essa primeira lição. Quando a família age por conta própria. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Não nos deixe agir por conta própria não, Senhor. Porque isso traz sérios problemas, Senhor. Isso traz conflitos. Ensina-me como marido a não agir por conta própria. Ensina as esposas a não agirem por conta própria. Ensina os casais a não tomarem decisões, Senhor, que venha ir contra aquilo que Tu queres. Toma a vida de cada um, Senhor. Que essa lição, Senhor querido, que nós estudamos, possamos colocar em prática. Que os alunos venham absorver, que o Senhor venha abençoar os professores, que o Senhor dê graça aos professores na sala de aula, para que eles ministrem essa aula com a autoridade do Teu Espírito Santo, que eles sejam canais, independente da sua formação, Senhor, mas que o Senhor use cada professor, que o Senhor dê graça, que o Senhor continue abençoando vidas, Senhor,
Eu te peço a tua bênção, Senhor, na vida de cada professor, na vida de cada aluno. Cumpre, Pai, em nossa vida, que possamos colocar em prática o que aprendemos aqui hoje, em nome de Jesus. Bom, não se esqueça de colocar em prática, porque estudar sem ter a intenção de colocar em prática, aí nós estamos indo na contramão do propósito de Deus. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento. Não deixe de deixar o comentário, como eu disse, tá bom? Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Tô deixando na próxima tela a indicação aí de vídeos, inclusive a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.